Como as aulas são gravadas, os irmãos que não vieram vão poder acompanhar depois, né? E a gente, como as aulas são de 15 em 15 dias, não dá para a gente, né, falhar, né? Quanto mais em breve nós estaremos terminando. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor, para estar estudando, aprendendo, meditando sobre as Escrituras Sagradas, Pai, sobre temas tão importantes como nós temos aprendido aqui sobre a prática de vida cristã, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, continue no comando das nossas vidas, no controle dessa aula, nos instruindo e trazendo à memória tudo aquilo que pode nos dar esperança. Nós pedimos em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor. Amém. Amém. Estava me lembrando em casa que a gente tem um livro aqui que é muito bacana. O nome do livro se chama Saúde Total. É da Stormy Martin, né? Essa irmã, ela é uma americana. Ela é muito conhecida no mundo por escrever livros sobre oração, né? Ela escreveu o livro A Mulher que Ora, O Poder do Marido que Ora, O Poder da Igreja que Ora. Ela só escreve livros sobre oração em jejum. Então ela é uma especialista em oração em jejum. E ela escreveu esse livro que é A Saúde no Corpo, na Alma e no Espírito, né? E aí eu resolvi pegar aqui para compartilhar com vocês algumas coisas importantes que ela escreveu sobre o jejum, né? Na última aula a gente terminou falando sobre o jejum e eu senti no coração de deixar um pouquinho mais de informação além do que está aqui na apostila, porque como a gente viu a apostila, ela é um resumo, né? É só um resumo. Mas eu entendo pelo Espírito que esse assunto, o Espírito Santo está direcionando realmente a igreja brasileira para um tempo de maior consagração. Eu creio e sinto que vem tempos de guerra, né? Já existe uma perseguição hoje muito forte, né? Por conta de toda essa questão econômica, governo, etc. Não vou entrar em detalhes, mas há uma batalha muito grande acontecendo e eu creio que nós vamos precisar realmente nos consagrar. Se Deus está o tempo todo falando para a gente sobre novos níveis, né? Deus tem um novo nível, Deus tem um novo nível. E eu creio nisso, eu prego sobre isso, a gente vive isso. E realmente, a caminhada cristã não tem como a gente estagnar. Se a gente parar, parou, né? Estagnou, não tem. É uma caminhada que é crescendo, é avançando, é ampliando. Tem sido profetizado que esse ano vai ser um ano de ampliação, eu creio nisso. Mas também creio que não existe ampliação sem trabalho, não existe ampliação sem renúncia, sem consagração, né? Então eu não vou iludir ninguém, nem me auto-iludir, né? Achar que a gente vai crescer, vai romper, vai avançar, sem se consagrar, sem pagar um preço, né? Por isso eu senti de compartilhar algumas coisas aqui, que ela escreveu no livro sobre o jejum. Não vou ler tudo, é muita coisa, né? Tem um capítulo só sobre isso. Mas eu vou ler algumas coisas aqui que eu acho muito importante para ficar registrado e que vão até nos motivar. Todas as vezes que nós tivermos ou sentirmos direção da parte de Deus de iniciar um jejum, né, essas informações vão nos ajudar, tá? Então olha só o que ela escreveu aqui, ó. Não queremos ser motivados ao jejum por razões egoístas, mas há muitas coisas maravilhosas que acontecem com o nosso espírito e nossa alma como resultado desta prática. Fiz uma lista que apresento a seguir como alguns bons motivos pelos quais jejuei no passado. Senti que o Espírito Santo colocou estas razões no meu coração. Talvez uma ou mais delas chame a sua atenção e inspire você a buscar o Senhor de modo mais pleno no que concerne a questão do jejum. Talvez você reconheça nessa lista a própria razão que você precisa para jejuar e orar o quanto antes. Aí ela aqui apresenta 20 razões para jejuar. São elas: primeiro,
Primeira razão para jejuar: receber orientação divina, revelação ou uma resposta para um problema específico. Número 2, ouvir a voz de Deus com mais clareza e entender de maneira mais plena o desejo dele para a sua vida. Número 3, enfraquecer o poder do adversário. Da seguinte forma, ela considera o jejum uma espécie de azeite santo. Por isso, o mundo, a carne e o diabo não podem segurar quem jejua, pois essa pessoa escorrega entre os dedos do inimigo e continua livre. Número 4, enfrentar as grandes dificuldades diante de nós. Número 5, livrar-se da escravidão. 6, estabelecer uma posição de força e domínio espiritual. 7, libertar-se de fardos pesados, tanto os seus quanto das outras pessoas. 8, acabar com uma depressão. 9, convidar o Senhor a colocar em você um coração limpo e renovar um espírito reto. 10, buscar a face de Deus e caminhar mais perto dele. 11, buscar o Senhor quando Ele estiver orientando a fazer alguma coisa para a qual você se considera incapaz. 12, manter-se livre do mal ou de pensamentos ruins. 13, resistir à tentação. 14, ver-se livre dos pecados cotidianos, orgulho, ciúme, mágoa, gula, fofoca, etc. 15, ajudar você quando se sentir confuso. 16, ajudar você quando a vida parece fora do controle. 17, desenvolver a humildade. 18, combater qualquer inclinação da carne. 19, fortalecer-se. E 20, permitir que o poder de Deus flua através de você. Amém? Então aqui, 20 motivos para jejuar. Aí, outras coisas que ela colocou aqui que eu achei interessante compartilhar com vocês. 14 recompensas que você vai receber enquanto estiver em obediência a Deus, jejuando para a glória dele. Então aqui ela colocou alguns benefícios que a gente obtém quando a gente está em obediência a Deus, vivendo um período de consagração e jejum, para a glória dele, né? Porque ela deixou bem claro aqui que o jejum não é apenas por motivos egoístas, mas principalmente para motivos que estão relacionados ao coração de Deus, à vontade de Deus, ao plano dele para nós, né? Vocês sabem que tudo que a gente ora ou entra num propósito que está fora do alinhamento do coração de Deus, da palavra de Deus, da vontade dele, normalmente não vai funcionar, né? Eu vou jejuar para ganhar na Mega Sena, né? Vou orar e fazer um propósito de jejum e oração para mim ganhar na Mega Sena acumulada. Será que Deus tem isso para a minha vida? Então, se não tem, nem perde tempo, né? Então, só um exemplo, né? Então, benefícios, né, que ela cita aqui algumas recompensas para quem vive um período de obediência e consagração, jejum e oração. Mais autocontrole. 2, contenção e, com o tempo, eliminação dos hábitos alimentares ruins e dos vícios. Número 3, redução do processo de envelhecimento. O jejum ajuda a rejuvenescer a pele, o corpo, né? Aumento de força. Embora você possa se sentir fraco durante o jejum, certamente sairá mais forte depois do jejum. Força física, né? 5, consumo do excesso de gordura por parte do corpo, né? Enquanto você jejua, o corpo se alimenta da gordura, então você vai perder gordura, né? 6, eliminação de maus odores e mau hálito. 7, pele mais clara e olhos mais brilhantes. 8, eliminação da fadiga crônica. 9, mente mais limpa. 10,
melhor autoestima e sensação de bem-estar. 11, alívio para o estresse, a tensão e a ansiedade. 12, economia nas contas do supermercado. 13, sono mais reparador. E 14, certeza de que seu estado e sua aparência estarão melhores. Muito bom também, né? Aqui ela citou um texto aqui, 2 Pedro 2,19. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: prometem-me liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Interessante essa frase aqui, ó. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo ele é feito escravo. Quando a falta, aqui ela coloca, né, que o autocontrole, também conhecido como domínio próprio, ele é um fruto do Espírito Santo, né? Então, a falta de autocontrole é considerada uma semente da carne. E Satanás tem muito interesse nisso, né? Porque, como a gente leu aqui em 2 Pedro 2,19, o homem é escravo daquilo que o domina. Se a minha carne me domina, eu não consigo ter controle sobre ela, então quer dizer, eu me tornei escravo da minha carne. Agora, quando eu jejuo, eu estou dizendo para a minha carne, quem está controlando aqui não é você. Quem está controlando aqui é o Espírito Santo. Entendeu? Isso se chama autocontrole, também conhecido como domínio próprio, o autodomínio. E aqui mais uma coisa que eu achei interessante para compartilhar com vocês. Ela dá aqui, ó, várias dicas de orientações quanto ao jejum. Eu vou ler essas orientações, tá? Aqui ela coloca aqui, ó, lembre-se, comece aos poucos, com não mais do que um jejum de 24 horas. Para quem está começando, nunca fez um jejum na vida, de abstinência de alimento, começa aos poucos, começa com um jejum no máximo de 24 horas. E veja o que vai acontecer com o teu organismo. Como o jejum deve ser orientado pelo Espírito Santo, você pode mudar o seu padrão de oração e jejuar de maneira que o Espírito lhe orientar. Gálatas 5,18. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aí aqui eu achei interessante compartilhar isso aqui, ó. Sugestões e orientações quanto ao jejum. Número 1. Decida antes qual a duração exata do jejum. Antes de entrar no jejum, decida a duração. Quantas horas, quantos dias, né? Busque a Deus para saber especificamente quando começar e quando parar e qual é o foco principal. Certifique-se de que dispõe de um bom suprimento de água pura antes de começar o jejum. Você precisa de água suficiente para durar o jejum inteiro. 3. Beba muita água ao longo de todo o jejum. Algumas pessoas recomendam beber meio copo de água a cada meia hora. Como não costumo de lembrar de fazer isso com tal frequência, uso o mesmo sistema que descrevi no capítulo sobre a água: 2 copos ao acordar, 2 copos antes do almoço e 2 copos no fim da tarde e 2 copos de água antes de dormir. Isso aqui é uma prática dela, a sugestão dela, né? Cada pessoa tem uma natureza, por isso siga o que for melhor para você. Seja bem rigoroso em relação à dieta durante 1 ou 2 dias antes de iniciar o jejum. Quem vai fazer jejum de alimento sólido, só água, é recomendado já ir preparando o corpo antes de entrar no jejum. Eu e a pastora Patrícia fizemos uns 2 meses ou 3 meses um detox com um pastor conhecido nosso, Rodolfo Meguia. Rodolfo, não lembro se é Meguia o sobrenome dele, tu conheceu ele, né? Pregava na Igreja Batista em São João. Ele era amigo do apóstolo Luiz Carlos, da Colômbia. O pastor Rodolfo. Ele fez um curso, ele é nutrólogo agora também.
Ele é profeta e ele é nutrólogo. E a gente fez uns 2 meses com ele, um processo de desintoxicação. Então é ótimo para o organismo, antes de iniciar o jejum, fazer essa desintoxicação. Que aí depois o jejum fica bem mais leve, porque o corpo já foi preparado para isso. A pessoa que não faz a desintoxicação já entra direto no jejum. Se for um jejum de muitos dias, a tendência é que o organismo vai responder de uma forma não muito legal, né? Concentre-se em frutas e legumes frescos, isso aqui é antes, né, do jejum, e seja rigoroso com alimentos daquela lista dos que devem ser evitados. Isso tornará o jejum muito menos problemático e os benefícios ainda maiores. O corpo não ficará bloqueado pelas comidas processadas e o sistema de eliminação funcionará de um modo muito mais eficiente. 5. Não hesite em beber um chá de erva laxante quando sentir a necessidade de fazê-lo. É muito natural, suave e benéfico. Se você tem problema de prisão de ventre, beba uma xícara morna desse tipo de chá como a última coisa a ingerir antes de dar início ao jejum. 6. Não ache que o jejum perdeu o valor se você comeu alguma coisa por acidente. Às vezes você vai precisar. Aconteceu com a gente entrou no processo de 21 dias de jejum, e só que a gente tinha um convite de um casal para jantar com esse casal da igreja. Esse convite já tinha sido feito antes, e a gente nem tinha lembrado mais. E aí, a gente vai deixar vai cancelar o jantar que já tinha sido cancelado uma vez? Não, a gente não cancelou. A gente foi no jantar, quebrou o jejum, porque era um casal do ministério que já vinha convidando a gente não podia decepcioná-los, né? E depois recomeçamos o jejum. Simples assim, né? Tem gente que é mais radical quanto a isso, né? Vai no jantar e não come nada, né? Eu acho que eu não me sinto bem fazendo isso, né? Respeito quem faz, mas eu não consigo me ver fazendo isso, né? O convidado para um jantar, eu vou lá e não vou comer. Parece uma falta de consideração, né? Quem convidou, né? Então eu não consigo fazer, né? Vejo que alguns conseguem, mas eu não consigo. Então não pense que o jejum perdeu o valor, né? Se você comeu alguma coisa por acidente, apenas receba o que comeu em nome de Jesus e volte ao jejum. O pastor Jack Hayford disse: Deus não está contando as calorias, está olhando para o nosso coração. 7. Não fique passeando pela cozinha às 4 da tarde para ver se a despensa está em ordem. Se fizer isso, está procurando encrenca para a continuidade do jejum. Faça exercícios mais leves enquanto jejua. Isso ajuda a respirar melhor e costuma auxiliar no processo de limpeza do organismo. Além disso, não é aconselhável esforçar-se muito na ginástica, né? Quem faz academia, pegar pesos muito pesados, né? Durante o período de jejum. Descanse bastante. Não estou sugerindo que você deva faltar ao trabalho para ficar em casa, mas se puder escolher, opte por jejuar em um dia no qual a carga de trabalho é menor. Dormir apenas 2 horas por dia, trabalhar demais por muitas horas ou fazer tudo às pressas, sem tempo para relaxar, torna o jejum mais difícil. Se você se sente muito cansado ou fraco, ou se fez muito esforço físico por algum tempo, vá para a cama durante o jejum, ou então tire algumas sonecas. 10. Leia Isaías 58, que a gente já recomendou aqui na última aula, né? Toda vez que jejuar. Ali fala sobre o verdadeiro jejum. Abordaremos mais esse assunto ao fim deste capítulo. Não negligencie nenhum dos 7 passos para a saúde total. Aqui teria que ler o livro todo, né? Não se esqueça de viver em paz, beba muita água, faça exercícios leves, respire ar fresco e tome sol. E descanse bastante durante o jejum. 12. Tome banho todos os dias. Muitos venenos serão expelidos pelos poros e o banho diário é uma necessidade. O uso diário da bucha ou de escova seca será especialmente importante e benéfico.
Não sei se alguém aqui faz uso de bucha, né, para tomar banho, aquela buchinha, vende no mercado. E também tem a escova seca, né? A gente já usou a bucha lá em casa. A escova quem usa é o meu sogro e a minha sogra. Então, aqui ajuda para poder descamar a pele, né? E renovar a pele, né? Tome muito cuidado se quiser pegar uma sauna ou fazer uma hidromassagem quente enquanto jejua. Embora sejam atividades terapêuticas, em outras circunstâncias, não as recomendo durante o jejum, porque são muito radicais. Se você insistir em fazer isso, por favor, não faça sozinho. Procure ter outra pessoa com você que não esteja fazendo jejum. Esses banhos ajudam a despertar o corpo, mas durante o jejum haverá alguns momentos de fraqueza. Entrar em uma sauna ou em uma banheira de hidromassagem muito quente, em um momento de fraqueza devido ao jejum, é perigoso. Entre outras coisas, você pode ter tonturas e vertigens, provocando problemas ainda maiores. 14. Esprema algumas gotas de suco de limão em um copo de água, se tiver problemas com mau hálito. Use apenas limão fresco, nada de produtos artificiais. 15. Evite folhear livros de culinária e revistas com fotos de maravilhosas receitas de comida durante o jejum. Os comerciais de televisão podem ser ainda mais perigosos. Se você tiver de cozinhar para outras pessoas durante o seu jejum, congele previamente as refeições, sopa, por exemplo, de modo que a preparação se torne mais fácil e menos tentadora. Não prepare seu prato favorito. 16. Evite coisas muito quentes ou muito frias, água, banho, temperatura do ar, etc. 17. Beba água morna enquanto jejua. Se sentir frio, como acontece com muita gente. Um bom chá de ervas, como essência de rosas, camomila ou hortelã, ajuda bastante. 18. Não tome vitaminas nem medicamentos enquanto estiver jejuando, a não ser que seja absolutamente necessário. Comprimidos de qualquer tipo em um estômago vazio não lhe farão nada bem. Se for absolutamente necessário, esmague o comprimido até transformá-lo em pó. E espalhe um copo contendo água e suco fresco em quantidades iguais. 19. Nunca beba álcool. Aqui é uma sugestão dela, tá? Porque nem todos... eu sei que muitas pessoas tomam café enquanto jejuam. Ela que recomenda não tomar. Então ela coloca aqui, ó, nunca beba álcool, chá, café ou refrigerantes durante um jejum. Claro, ela está falando de jejum de abstinência total, né? ou só de água. Não é aquilo que a gente chama de propósito ou de dieta, né? Como é o jejum de Daniel, que inclui legumes e verduras, etc. E ela coloca aqui, não fume. Para uma pessoa fumante, né? Não vai combinar com o jejum. Essas substâncias matam aos poucos. Espero de coração que qualquer pessoa interessada em ler um livro como este já tenha se livrado do hábito destrutivo e terrível do fumo. Só de pensar em alguém fumando durante um jejum, já fico horrorizada, disse ela. Por favor, não faça isso. E número 20, mantenha-se firme e determinado a continuar o jejum até onde se sentir capaz. Você se sentirá muito melhor se fizer isso. Aí aqui ela coloca, né, que durante o jejum só de água vai haver sintomas como a língua suborrenta, dores de cabeça, fraqueza, vertigens, é muito comum, tontura, náusea e vômito é comum, perturbação no sono, incapacidade de relaxar e pesadelo é comum para quem está fazendo um jejum total ou só de água, né? Tremores de frio, câimbras, sintomas de resfriado, tudo isso é comum acontecer durante um período de jejum prolongado. Mas eu acredito que tudo isso aqui é comum para quem vai fazer a primeira vez. Porque a pessoa que já fez a primeira, segunda, terceira, o próprio organismo ele vai se adaptando
e depois que o organismo se adapta, eu vejo o testemunho, né, desses pastores que já fizeram vários jejuns de 40 dias, só água, então o corpo já se habituou, então imagino que para essas pessoas já fica bem tranquilo, né? Os mais difíceis são os primeiros, né? Ok? Estou sentindo o coração de compartilhar um pouquinho mais essas informações para ficar claro que o jejum, além de fazer parte da prática de vida cristã, né, que é o que a gente está estudando, assim como a oração, a meditação na palavra, né, e a adoração, que faz parte do item consagração, eu quis deixar bem claro que esse item é importante, né? Lembrando que Isaías 58 fala sobre o verdadeiro jejum. E se o nome já está dizendo é verdadeiro jejum, aqui ele é o mais importante de todos, né? Que é estender a mão para o necessitado, ajudar, não se desviar de quem pede ajuda, né? Embora que eu acredito que possam haver exceções, quando a gente é guiado pelo Espírito e tem discernimento, né? Ainda essa semana, uma pessoa veio pedir ajuda no supermercado, e eu já tinha visto que essa pessoa já tinha ganhado uma ajuda antes de mim, que a pessoa tinha entregado um pacote de comida para ela, e aquela pessoa, eu recebi uma informação de que só um irmão conhecido nosso aqui já ajudou ela 13 vezes, já conseguiu vários empregos para a pessoa, e a pessoa não quer ajuda, não quer. Ela tem a oportunidade de trabalhar e ela não quer, ela simplesmente quer ficar na rua. Então esse é um assunto muito delicado, né? Que a gente tem que realmente levar a Deus em oração para saber como proceder diante de um caso como esse. A pessoa que tem a oportunidade de trabalhar não quer e já se acostumou a viver na rua, né? Então, perante o que está escrito em Isaías 58, o nosso dever é ajudar, né? Mas confesso para vocês que em situações como essa dá um nó na cabeça da gente, né? Tem que ajudar quem quer ser ajudado. Porque a pessoa não quer, Ela não quer, então ela quer se ficar naquela ela vida, anda né? por tudo. Ela é de Canelinha, ela anda lá em São João, uma mulher bem nova. A mãe da só lá na beira das casas, só pedindo. E ela é uma mulher nova. Embora que aqui venha algo que eu tenho que ser honesto, eu não posso deixar de falar isso, né? Eu acredito que tem pessoas com problemas emocionais tão grandes que essas pessoas não conseguem. Elas não conseguem. Ela já está numa situação de vício, problema emocional, é o verdadeiro fundo do poço, né? Então, só realmente, talvez, convencendo essa pessoa, levar ela para uma clínica, de um processo de reabilitação, como tem essas casas, né, de recuperação, né, para dependente químico. Eu creio que é a única solução para esse tipo de pessoa, né? Mas aí ela vai ter que querer, né? Vai ter que querer, porque ela, sem um processo de reabilitação, sozinha ela não consegue, não consegue. E o pior é que algumas delas não querem, né? Não querem ir para a clínica, não querem ir para uma casa de recuperação. Por quê? Porque já se acostumou, ela já está escrava daquela vida, né? Ela tem um filho na droga, aí já usa crack, e ele é novinho, e aí ela não se desliga dele, os dois dormem por aí, na estrada, ela é filha. Mas é uma tristeza, meu Deus do céu, ela não queria nada, mas já é pedido, já é lançamento, já ainda ajuda bastante, mas eles não querem nada com a viola, porque o prefeito deu para eles dormir ali no ginásio. Mas tem um horário para entrar para dentro para dormir, mas eles não vão. Eles vão ficar lá na rua. Para estar tomando. Sim, eu conversei com o Leandro, comentou que Isso. todos os mendigos da cidade de Canelinha, todos eles já foram catalogados, todos receberam proposta de emprego, de ajuda, e alguns não querem trabalhar, né? Eles querem ficar naquela vida. Então,
Então só realmente orar por essas vidas para que elas possam ter um encontro real com Deus, né? Porque se a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então só Jesus pode realmente libertar essas pessoas, né? Amém? Vamos então dar continuidade então. Agora o próximo item, dentro do tema prática de vida cristã. A gente terminou então agora o item da consagração. Na consagração a gente tem adoração, oração, meditação na palavra e jejum. São os 4 pilares da consagração. Agora a gente vai para o item 2 da prática de vida cristã, que é a comunhão. Salmo 133, né, extremamente conhecido, vai dizer, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E outro texto que eu separei, também muitos de nós conhecem de cor e salteado, Provérbios 18:1, a Bíblia diz, né? O que vive isolado insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18, versículo 1. O que vive isolado busca o seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Tem uma outra versão bíblica, né? Almeida, Revista e Corrigir, que diz: o que se separa busca seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, lembrando, amados, ou amadas, né, que isolamento é diferente de solitude. Solitude, ela é de Deus, né? Quando Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte, né? A melhor parte é tirar tempo para estar sós com Deus. Isso é solitude. Eu posso tirar um dia inteiro para ficar sós com Deus. Eu posso tirar 2 dias inteiros. Eu posso tirar uma semana de consagração, ir para o monte e ficar, como o povo do Legendário, fica lá 4 dias, né? Eu posso tirar uma semana, ir para o monte e ficar sós com Deus, um propósito com Deus. Isso não é falta de sabedoria, isso é sabedoria. Jesus fazia isso, né? Isso a gente chama de solitude, mas isso é por um tempo, né? Como Moisés ficou 40 dias lá no monte, né? Para receber as tábuas dos mandamentos. Então, por um período de tempo de consagração, eu posso me isolar, mas isso é só por um período. Por quê? Porque Deus não planejou o ser humano para viver isolado. Nós não fomos criados para viver longe dos outros irmãos, longe das outras brasinhas, né? Então, o lugar de crente e filho de Deus é junto dos irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam juntos, vivam em comunhão. Quem vive separado, isolado, não está sendo sábio, né? Então, comunhão, ele é um item fundamental da prática de vida cristã, e esse assunto é considerado fundamento da fé. E mais do que nunca, nesse tempo, mais do que nunca, nesse período de tempo que a gente vive, uma igreja pós-pandemia, vocês devem lembrar muito bem, que a minha memória está bem fresquinha aqui, que a igreja depois da pandemia não foi mais a mesma. A igreja antes da pandemia era uma igreja que abraçava, a igreja que beijava, a igreja de comunhão, a igreja de estar junto, de não perder culto. Aí veio a pandemia, o povo começou a se habituar com o culto online, as igrejas todas hoje, quase toda ela faz culto online, transmite online, então agora eu assisto online. Faço uma pipoca, suquinho de laranja, uma limonada suíça, né? Sento na frente da televisão, com minha pipoca, com meu suco e vou assistir o culto online. Só que o culto online, ele é bênção, desde que eu esteja participando de uma célula e de programações presenciais, né? Um culto online lá uma vez ou outra, porque eu fiquei doente e não pude ir no culto, tudo bem. Agora, viver de culto online não dá, né? O projeto de Deus é estar junto. Então, o culto online ele é um recurso, né, que vai ajudar a fortalecer a nossa fé.
mas esse não é o projeto original de Deus, né? Então a comunhão, ela é uma prática dentro do item comunhão, a gente vai aprender sobre a importância de participar de cultos, participar de um ministério ou de pequenos grupos, né? Ser pastoreado por alguém, praticar o amor, né? São todos os itens dentro do item comunhão. Praticar o amor, ser pastoreado por alguém, participar de um pequeno grupo ou ministério e também dos cultos. Tudo isso vai nos ajudar no nosso relacionamento com o próximo. Então, essas práticas têm por propósito nos levar a um relacionamento sem superficialidade com o próximo e preencher uma necessidade da alma e se envolver emocionalmente com outras pessoas. Comunhão significa ter em comum. Comunhão significa ter em comum. Ou seja, eu tenho algo em comum com a Vera, eu tenho algo em comum com a pastora Alice. Por isso a gente está junto, porque a gente tem algo em comum. Nessa noite aqui de quarta-feira, a gente tinha algo em comum. Estudar os fundamentos da fé. E isso nos uniu, né? Porque a gente tinha algo em comum. Isso é comunhão, é ter algo em comum. E como igreja nós temos algo em comum, que é o único propósito, né? Que é o propósito de estabelecer o reino de Deus na terra, de fazer a vontade de Deus, né? De tornar o nome de Jesus o nome mais conhecido do planeta. Esse é o propósito que a gente tem em comum. Primeiramente, precisamos entender que a comunhão só é possível entre pessoas que creem no mesmo Deus através de Jesus. Efésios 2,14 diz assim: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Então Jesus, com a sua morte lá na cruz, ele quebrou, destruiu toda a parede de separação. Não existe hoje mais nenhuma justificativa para a gente viver separado uns dos outros, porque Jesus, com sua morte na cruz, ele conquistou a reconciliação de todos. É impossível o cristão manter comunhão com quem não conhece a Deus. Se a pessoa não conhece a Deus, aí é mais complicado, porque luz e trevas, né? 2 Coríntios 6, do 14 ao 18: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que fica claro que luz e trevas não dá para andar junto, né? Não dá para ter comunhão, não dá para ter uma sociedade, por exemplo, fazer aliança, né? A aliança fala de uma sociedade, é uma parceria. Eu não posso fazer uma parceria, uma sociedade com ímpio, uma pessoa que não tem a mesma fé que eu, não vai dar certo, né? A aliança se faz com pessoas da mesma fé, do mesmo credo, do mesmo Deus. Amós 3,3, né, diz, né, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3,3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Então não tem como caminhar junto se a gente não tiver a mesma fé, a mesma crença, o mesmo entendimento.
a mesma visão. Não é saudável uma amizade íntima de um cristão com um infiel. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, muita intimidade com um infiel pode ser perigoso, né? E sem falar que o Salmo de número 1 diz, né? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos escarnecedores, né? No caminho dos ímpios, e não se detém no caminho dos ímpios, e não se aconselha com o ímpio, né? Salmo 1, né? Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, cristão não tem que ficar pegando conselho de ímpio, né? Embora que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, eu posso observar a prudência dos filhos das trevas e procurar ser tão prudente quanto. Agora, observar a prudência é bem diferente de que tomar conselho com o ímpio, né? São duas coisas diferentes. Mesmo que o infiel frequente a igreja. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Já por carta vos escrevi, que não vos associeis, ou seja, não tenha comunhão, não tenha parceria, não tenha sociedade com os que se prostituem. Com isto não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis, ou seja, não tenha comunhão com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal nem ainda comais. Com ladrão, a Bíblia diz que não é nem para comer com ele. Que me importa até aqui, né? Então, com roubador, com ladrão, não é nem para comer com ele. Então, esse aqui é o item, a introdução do item da comunhão, né? Então, dentro do item da comunhão, uma das coisas que é importante para mim poder manter comunhão com os irmãos é a participação dos cultos, né? A participação dos cultos e das programações do ministério.